E olha, hoje a gente vai falar do chip da beleza, tá? A gente falou no começo do programa, esse assunto é bastante discutido porque é muito polêmico. O chip não é autorizado pela Anvisa e nem pelo Conselho Federal de Medicina devido à ausência de estudos científicos que indiquem a sua eficácia, assim como não é recomendado também pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, né? Como a gente mostrou para você, a ex-BBB Fly desabafou sobre o chip da beleza nas redes sociais na semana passada, disse que destruiu a pele dela, que o implante não é recomendado por especialistas, né? Então a gente vai tentar entender um pouquinho para quem que ele é indicado, para quem que ele pode funcionar, né? Estamos recebendo aqui o Dr. James, não é isso? Seja bem-vindo, Dr. James. Obrigado. O senhor é dermatologista, né? Isso mesmo. Fique à vontade aqui. Obrigado. E olha, antes da gente começar e tentar explicar para quem está acompanhando a gente o que é esse chip, a gente preparou o depoimento, né? A gente tem aí um depoimento de uma telespectadora que fez uso do chip e vai contar pra gente sobre a experiência dela. Vamos acompanhar? Eu sempre sofri com fortes dores de cabeça. E isso se acentuou muito depois dos meus 40 anos. Então, me indicaram os implantes hormonais, que eles hoje são chamados de chip da beleza. Então, o que é que o chip da beleza iria me entregar? Quais foram as promessas? De melhora da enxaqueca, melhora da libido, melhora do humor, e com tudo isso iria melhorar meu tônus corporal, que iria acelerar a melhora, o ganho de massa magra e acelerar a queima de gordura, de massa gorda, né? Então, era a fórmula perfeita, mágica. Fui e implantei os chips hormonais. Foi ótimo nos 3 primeiros meses. Tudo isso foi muito bom durante 3 meses. Meu casamento foi ótimo, lua de mel, foi tudo muito bom. Minha dor de cabeça passou, meu Deus do céu, quanto alívio, foi muito bom. Só que com 3 meses o efeito passou. Retornei no consultório e aí, doutor, o efeito passou, quero mais. Coloquei mais chips, ele fez novos exames, detectou que os meus hormônios estavam alterados novamente, que estavam baixos, eu estava com déficit desses hormônios e coloquei novos chips. E veio a decepção. O chip não resolveu mais. Eu passei a ter novamente, veio o efeito rebote da dor de cabeça, eu senti dores de cabeça mais fortes ainda, veio oleosidade na pele, junto com a oleosidade vieram as espinhas, veio quedas de cabelo, pelos, muitos pelos no corpo, pelos na região aqui do queixo, pelos mesmo bem masculinos, né? E espinhas. Gente, não dá para ver aqui porque eu estou sendo muito bem cuidada, estou na mão de um esteticista muito competente. E sem falar na alteração da voz. Vocês estão vendo que eu estou rouca. Estou também na mão de um excelente médico cuidando da minha voz. Enfim, a mensagem que eu digo é que não tentem acelerar o processo. Se você quer um corpo bom, faça uma boa alimentação, procure um personal. Se você quer uma pele legal, procure um dermatologista, um esteticista. Faça as coisas tudo dentro do seu tempo. Não tentem acelerar com hormônios. Não vale a pena.
Tá aí o depoimento dela contando como é que foi essa experiência, né? E a gente tem também fotos, né? A gente já pode mostrar da ex-BBB, da Fly, que no caso da Fly, o que ela mais falou, né, reclamou, foi de que o chip acabou destruindo a pele dela. Foi assim que ela disse mesmo, disse que ficou com o corpo inchado, tá com o rosto cheio de espinha. E a gente vai tentar entender, doutor James Lima, que é dermatologista, com quem a gente vai conversar a partir de agora. Acho que a gente pode começar explicando o que é esse chip da beleza, né? Pronto, o chip da beleza. Primeiro eu queria agradecer a Shirley e o pessoal da Cidade Verde pelo convite. É um prazer estar de volta aqui na TV. Prazer é nosso. Então, na verdade, o chip da beleza, esse nome, o nome que se popularizou para um implante de hormônios. Implantes de hormônios são coisas que são feitas há muitos anos. Mas esse, infelizmente, por conta dessa publicidade, desse marketing, acabou com esse apelido de chip da beleza. O que seria esse hormônio? As pessoas fizeram hormônios em formato de um implante subcutâneo. A gente coloca um implante embaixo da pele e esse implante de mais ou menos 2 a 3 centímetros vai liberando pequenas quantidades de hormônios todos os dias. E aí, com isso, pode-se fazer todos os tipos de hormônios. Esse específico do chip da beleza, como é conhecido, é um implante de hormônio gestrinona. Um hormônio derivado da testosterona, um hormônio masculino, né? E como um hormônio derivado de um hormônio masculino, ele favorece alguns benefícios potenciais para mulheres. Por exemplo, ele favorece o ganho de massa muscular, em quem tem dificuldade de ganho de massa muscular. Ele favorece a perda de gordura, ele favorece diminuição de celulite e o aumento da libido. Então, assim, com certeza, as mulheres que estão acompanhando o programa vão ouvir essa promessa e vão achar que isso é a oitava maravilha, né, do mundo, porque é tudo que uma mulher quer: ganho de massa muscular, o corpo mais definido, perda de gordura. O problema é que, infelizmente, esses benefícios trazem sérios efeitos adversos muitas vezes. A gente viu no depoimento da cabeleireira Karine Fontes, né? Ela disse que nos 3 primeiros meses, né, foi tudo uma maravilha, né? Ela teve todos os resultados que ela queria e foi colocar de novo. Existe isso do organismo. O que acontece com o organismo que, num primeiro momento, dá certo e depois a gente vê, parece que desanda tudo? Por quê? Por que isso ocorre, doutor? Não necessariamente no início dá tudo certo. Em alguns casos, como o caso dela, realmente no início dá tudo certo, mas às vezes a gente já tem os efeitos adversos no primeiro uso. Acontece muito, os nossos hormônios, eles são como uma balança no nosso organismo. A gente sempre precisa estar equilibrando. No momento que a gente desequilibra um lado da balança, o outro vai pesar. Então, com esse desequilíbrio hormonal, muitas vezes a gente acaba compensando, melhorando muito uma coisa e trazendo efeitos adversos por outro lado. Agora, a gente viu também no começo de que o chip não é autorizado nem pela Anvisa, não é aconselhado por muitos conselhos, né, de muitas especialidades médicas. E por que ainda é possível se colocar esse chip aqui no Brasil, doutor? Então, esse chip, ele tem sido pesquisado, inicialmente ele foi pesquisado para o tratamento de condições uterinas, como, por exemplo, endometriose, parece ter um efeito positivo. E algumas condições ginecológicas, miomas uterinos, ele parece ter um efeito positivo. Mas os estudos científicos mostram que tem efeito positivo, mas eles mostram que esse efeito positivo não compensa pelo risco que o implante hormonal apresenta. Então, de uma maneira geral, para o uso médico, para essas condições, ele ainda está em estudo. Para o uso com relação à finalidade estética, ele ainda não é permitido pela Anvisa nem pelas sociedades médicas. Infelizmente, existe no meio da saúde, de um modo geral, e aí inclui todos os profissionais de saúde, que usam de charlatanismo muitas vezes, acabam tentando conseguir os pacientes com a promessa de ganhos rápidos, de ganhos de massa muscular, de perda de gordura. E isso é muito grave. Então, eu sempre falo para os pacientes, se você vai procurar uma pessoa para cuidar de você, para cuidar da sua saúde, é importante saber a procedência daquele profissional, saber se aquele profissional tem especialização registrada no CRM, se é um médico realmente especialista, para poder lidar com essa questão com você. Eu acho que o que fica aqui de dica, gente, que não tem fórmula mágica, não. Se prometer muita coisa, desconfie, porque nada cai fácil assim, nada acontece como no passo de mágica. A gente tem que ter dedicação a tudo que a gente quer, nas melhorias do nosso corpo, da nossa pele. Então, se tiver promessa demais,
dá uma desconfiada. Aí, só para a gente finalizar, doutor, a gente estava falando que alguns desses efeitos, né, são passageiros, mas outros terminam sendo mais graves porque não, né, ficam como uma sequela praticamente do uso do chip. É isso, doutor? A gente fala muito dos efeitos estéticos, que são os mais comuns. A perda de cabelos, a pessoa pode ficar com aquelas entradas no cabelo, a mulher como se tivesse calvície, o engrossamento da voz, que esse pode ser inclusive definitivo, o aumento do clitóris pode acontecer, a acne, a oleosidade da pele, como a gente mostrou o exemplo da ex-BBB, são efeitos que podem acontecer. E uma coisa importante a se falar, que a pessoa que está acompanhando a gente, é importante que não confunda. Porque existem implantes hormonais para outras condições que são seguros de serem realizados. Esse implante hormonal específico pode trazer esses efeitos adversos. Então é importante, como eu falei, acompanhar com um médico especialista que seja adequado para poder cuidar dessa questão. E desconfiar da promessa de coisas, né, de rápido, fácil, resultado fácil. E para finalizar, fica a recomendação, se você tem dúvida, pesquise, né? Eu acho que tem muita informação à disposição. Mas antes de tudo, peça, né, o conselho, procure um especialista, um médico, né, para que você não se arrependa depois, né, doutor? Com certeza. Agora, dá para a gente interromper o efeito do chip depois que você Depois coloca? Que a gente faz o chip, a gente tem que tentar fazer uma terapia como se fosse uma terapia de regressão, para a gente evitar os danos, uma recuperação de danos do que foi feito. E aí a gente pode fazer. Mas essa recuperação de danos, ela pode ser feita até certo ponto. Depende do grau de dano que foi imputado pelo implante. Gente, vamos ter cuidado com a nossa saúde, né? Eu acho que a gente tem que ter um limite para a nossa vaidade. Como eu falei, nada vem fácil. Se você quer ter um corpo, vai malhar, não é? Se alimentar bem, vai cuidar da sua... Aí, se você pensar só na estética, a consequência pode ser muito, muito maior, né, doutor? E existem estratégias que são até mais seguras e que também são eficazes. Então, por isso a importância de procurar um médico especialista nessa área que seja correto, que tem especialidade registrada no CRM. Fica aí a dica do Dr. James, ele que é dermatologista. Muito obrigado pela sua participação, super esclarecedora. Você. Todo mundo ficou... É muito polêmico, né? E vez por outra acontece casos como o da Fly, que trazem de novo esse assunto à tona, né? Verdade. Obrigado pela sua participação, doutor. Obrigado pelo convite.